Hora de falar do CAP. Olha, o Atlético Patrocinense se reapresentou ao treinador Gustavo Brancão na tarde de ontem, no estádio municipal Júlia Aguiar, fez aquele trabalho regenerativo. Hoje pela manhã, sua última atividade aconteceu no Pedro Alves do Nascimento, alguns jogadas ensaiadas, bola parada, dentre outros treinamentos foram realizados. O último treinamento antes do clássico diante da URT, que acontece amanhã à noite aqui na cidade de Patrocínio, no estádio Pedro Alves do Nascimento. No finalzinho da tarde, início da noite do último domingo, após o confronto entre Patrocinense e Uberlândia, quando o CAP perdeu dentro de casa por 2-1, eu conversei com o presidente do clube, o Roberto Avatar. Ele disse que estaria se reunindo com a comissão técnica na segunda-feira. Ele se reuniu hoje pela manhã, antes do treinamento. Ele conversou também com os atletas. E eu fiz o seguinte questionamento ao presidente, quais foram as conversas, e falamos também da saída do Gilberto Alemão, que inclusive recebeu uma proposta do Brasil de Pelotas e deixou o Atlético Patrocinense. É isso mesmo, Tatá? Boa tarde. Boa tarde, Márcio Luiz, aos ouvintes da Rádio Módulo. Não, isso aí, igual eu te falei, toda semana a gente tem reunião com a comissão técnica. O que fugiu da curva que a gente tem programado foi a reunião com os atletas, né? Mas comissão, toda semana a gente está reunindo. E nessa segunda-feira passada foi a cobrança, né? Porque nós tivemos chance de hoje estar com 6 pontos e temos somente 1. Os jogos, quem pôde presenciar aqui em Patrocínio e quem viu pelo streaming na rodada passada, na quarta-feira passada, viu que nós poderíamos ter saído com 3 pontos lá em Valadares, e aqui em Patrocínio a gente tinha a obrigação de fazer os 3 pontos. Infelizmente perdemos. Então a cobrança é sobre isso. A comissão técnica é ciente que futebol, principalmente para nós aqui, vive de resultado. Se não tiver resultado, a gente tem que fazer mudança. A conversa na segunda-feira à noite foi produtiva, foi boa com o Marcelo Albino, com o Gustavo Brancão, que é o chefe da comissão, com o Caldiron, com o Vinícius, preparador de goleiro, Michel, Juninho. Cobrança sobre todos, principalmente sobre mim, né? Que você mesmo sabe que toda hora tem alguém mandando mensagem para você sobre o presidente Roberto Avatar e sobre o CAP. E a gente tem no dia a dia procurado fazer do possível e o impossível para que os atletas tenham tranquilidade para trabalhar dentro de campo, para que eles produzam durante o jogo, né? E infelizmente não aconteceu nessas 2 primeiras rodadas. Os atletas estão conscientes de que nesse jogo de quarta-feira é um jogo de vida ou morte, tanto para o CAP como para a equipe do RT, né? São 2 equipes que tradicionalmente fazem duelos muito pegados, muito fortes, né? Então a gente tem de ter consciência de que a equipe do RT também precisa da vitória, e não é somente o CAP. Então eles têm que ter consciência de que a vitória na quarta-feira é de suma importância para a continuidade do Campeonato Mineiro para a equipe do CAP. Gilberto Alemão, ele acabou recebendo uma proposta, ele deixou o Atlético Patrocinense. Juntamente com esse atleta, mais algum outro de saída? Márcio Luiz, a gente tem consciência de que, hora nenhuma, o CAP pode interferir na vida profissional do atleta. Ele está aqui com um contrato para terminar agora, final de março, e recebeu uma proposta do Brasil de Pelotas, contrato de 1 ano. Como que você vai deixar, ou melhor, obrigar ele a ficar aqui em Patrocínio para cumprir seu contrato e perder a oportunidade de ter um contrato de 1 ano? Ele nos disse que recebeu esse telefonema do pessoal lá para contrato de 1 ano. Na semana passada, ele e a esposa dele, após alguns exames, descobriram que vão ser pais, né? Então ele tem que ter uma estabilidade na vida dele. Se a gente obriga ele a ficar aqui, é lógico que ele ia ficar, mas aí ele fica contrariado, fica emburrado, fica contrariado principalmente, e não produz o que a gente esperava dele, né? Então a diretoria achou por bem liberá-lo, tanto é que ele já foi embora
saiu, falou assim, não, a hora que der certo vocês mandam o dinheiro para mim, não fez questionamento hora alguma, então é vida que segue. E quanto a mais dispensa, futebol todo dia tem uma novidade, né? Então a gente está esperando passar esse jogo de quarta-feira, porque é o jogo da vida da equipe do CAP, então aí na quinta, sexta-feira, quem sabe terá novidades, mas a gente tá tranquilo, cabeça consciente que a gente vai fazer mudança, mas tem de ser com a razão, não pode ser com a emoção, igual de repente se a gente faz alguma coisa no domingo, ia ser com a emoção, né? Então eu tenho consciência disso, como você mesmo sabe, eu labuto no futebol há muitos anos e acho que quando a emoção fala mais que a razão, muitas vezes a gente faz coisa que não poderia fazer. Então a gente está esperando esfriar, baixar a poeira, né? Para que semana que vem a gente dê a volta por cima e faça tudo sem prejudicar ninguém, mas principalmente fazer o que tem de ser feito para que o CAP possa melhorar nesse campeonato. Para esse clássico contra o RT, ingressos promocionais. A gente conversou entre a gente lá da diretoria e resolveu dar um desconto no ingresso da inteira. Até bom você ter perguntado isso aí, ô Didi, porque houve muito questionamento. Mas se vai fazer a inteira 40, a meia tem de ser 20. Nós estamos dando um desconto na inteira, passando de R$50 para 40. Não é que o valor do ingresso é R$40. Tanto é que quem comprar vai ter o valor lá de R$50. E fazer uma promoção com as mulheres, né? Vão pagar somente R$25, que é o preço da meia. Em vez de pagar 40, vai pagar R$25. Esse aí é o que a gente pode fazer, porque de todo jeito os ingressos já estavam confeccionados, a gente já está com ele em mãos, não tem como mudar isso. Igual o pessoal da federação me falou, não, você pode pôr até R$1 o preço do ingresso, dependendo do valor que está impresso, mas o imposto é pago sobre os R$50. Então, eu vou, como diz, não é só R$40, eu tenho que pagar 5% de INSS sobre qualquer ingresso emitido. Então, você vê aí que já de R$40, na verdade, eu vou ter de pagar R$37,50, eu vou ter de bancar R$12,50 para o torcedor vir no campo. Então, eu espero que o pessoal entenda e nos apoie nesse momento que a gente precisa. Aí as palavras do presidente do Atlético Patrocinense, o Roberto Avatar, falando da reunião que foi feita, né? 2 reuniões na verdade, uma com comissão técnica na noite de ontem, outra antes da atividade que aconteceu hoje de manhã, falando também da saída do Gilberto Alemão. Pode acontecer que mais alguns outros atletas possam sair, depende do resultado do confronto diante da equipe da URT e também essa promoção de ingressos. Didi, tudo vai depender desse jogo amanhã. E para esse jogo de manhã, o Tatá acabou de falar tudo. A gente vai ver se patrocínio, se o torcedor quer futebol profissional ou não. Abaixou o preço do ingresso, o torcedor reclamou demais, acho que R$40, ele fez um desconto, o ingresso era 50, ele vai ter que pagar o imposto em cima do valor de 50, ele tá dando um desconto de R$10. Eu acredito que num jogo como esse, o maior clássico do interior de Minas Gerais hoje, CAP e URT, é um jogo que tem todos os atrativos. Se o torcedor não lotar hoje, amanhã, se o torcedor não comparecer, realmente fica difícil. A gente vê outras cidades aí, muitas equipes no futebol brasileiro que a gente acompanha, tem lá na camisa o patrocínio da prefeitura municipal da cidade. Eu já vi isso e vi esse ano já várias camisas e a gente sabe o que acontece. Aqui no próprio Campeonato Mineiro tem, né? No próprio Campeonato Mineiro tem. Em patrocínio nunca pode, aqui nunca pode. E outra coisa, nada não divulga mais a cidade. Na minha opinião, tinha que ter um patrocínio gigante sobre o café, que é o maior produtor de café do mundo, é a cidade de Patrocínio. Eu acho que tinha que ter um patrocínio gigante pro Clube Atlético Patrocinense, na camisa do Clube Atlético Patrocinense, e tinha que ter um patrocínio também da Prefeitura Municipal de Patrocínio. A gente sabe que a arrecadação de patrocínio é monstruosa. Eu acho que o prefeito organizou a cidade, está organizando a cidade, mas existe possibilidade
de acontecer um apoio da prefeitura, que eu acho que era fundamental, porque nada não divulga a cidade mais do que o futebol. Eu acho que tinha que acontecer. Mas, infelizmente, aqui em Patrocínio não acontece. A prefeitura ajuda naquilo que é possível, mas a gente sabe que futebol hoje, se não tiver o dinheiro, fica muito complicado. E a diretoria está aí fazendo das tripas o coração, montou uma equipe dentro das suas possibilidades e espero que a diretoria não cometa, principalmente o absurdo que acontece no futebol brasileiro, quando a coisa aperta, gasta muito mais do que as suas possibilidades, onde o gasto é muito maior do que as receitas, o que entra no clube. Eu espero que isso não aconteça, mas seria importantíssimo a união de todos, o torcedor do mais abastado do município ao mais humilde poder colaborar com o Clube Atlético Patrocinense nesse momento. Eu acho que só com o apoio do torcedor amanhã o Clube Atlético Patrocinense vai conseguir os 3 pontos. E é claro que a diretoria está fazendo o que pode. Eu acredito que futebol é muito complicado. Você viu, trouxe 3 goleiros, um goleiro para julgar. Esse goleiro muito provavelmente vai passar por uma cirurgia. Trouxe outro goleiro não chegou em forma física. Trouxe 3 zagueiros para brigar pela posição. Trouxe outro zagueiro, que é o Gabriel Alemão. Gabriel Alemão, um jogador que veio com o maior salário do clube, chegou aqui, tava muito acima do peso, não sei se é o biotipo dele, mas um mês na cidade ele não conseguiu entrar em forma, por isso não jogou as 2 primeiras partidas, só por isso que ele não jogou. E esse atleta ter ido embora, eu acho que foi muito bom, foi pro Clube Atlético Patrocinense, senão ia ter que arcar com um valor aí muito alto, mas o Tatá disse que ainda tem que mandar dinheiro para ele. Eu acredito que ele é que tem que repor. Ele tinha um contrato, eu acho que ele tinha que pagar o Clube Atlético Patrocinense. Por isso o futebol, muita coisa tem que mudar. Ele tinha um contrato a cumprir, ele não vai ficar e ele tinha que pagar pro Clube Atlético Patrocinense. Mas é importante, essa hora, é a união. O time pecou em alguns detalhes para não conseguir os 3 primeiros pontos aqui na cidade de Patrocínio. Eu acredito que em estratégia de jogo, eu acho que tem que pensar muito bem, porque nós estamos num momento ali principalmente no nosso setor defensivo, um momento de estabilidade, de indefinições. Então seria importante o time jogar fechadinho, principalmente igualar na pegada ali no setor do meio de campo. E nós vimos alguns treinamentos, o CAP tem jogador para isso. Porque se você jogar em casa, colocar principalmente raça, determinação, aqui dentro de Patrocínio, quem manda somos nós. Então, se você jogar com o time fechado, mas principalmente agredir o adversário, marcar pressão e fazer com que os 3 pontos fiquem na cidade de Patrocínio nesse próximo jogo, nesse próximo clássico, porque senão realmente vai virar muita confusão depois, vai ser a zona de confusão, aí é difícil para todo mundo.